E aí pessoal da fotografia, beleza? Como é que vocês estão? Hoje, o que eu vou ensinar pra vocês? Hoje eu vou explicar como é que funciona o obturador. Eu vou fazer uma série de 3 primeiros vídeos que vai ser obturador, diafragma e ISO, e eu vou explicar individualmente cada um, e depois a gente vai fazer um 4º vídeo juntando os 3 e um 5º vídeo falando de fotometria. Então esse é o começo já dessa série. Acabei de rebobinar um filme que estava aqui na minha câmera para mostrar para vocês como é que funciona. A primeira coisa que vocês têm que saber é que o obturador é um dos 3 pilares, que é como a galera chama, da fotografia, certo? Vocês têm que entender que essas 3 variáveis, que é o obturador, o diafragma e o ISO, são responsáveis pela sua foto. Toda a câmera faz isso, independente se é uma T3i, uma T1i, uma XTI, no caso de Canon, né? Até uma 1DX Mark qualquer coisa que exista. Então é isso que vai fazer com que você controle a luz. Fotografia é baseado em luz, foto é luz e grafia é escrever. Então você tem que controlar a luz para você escrever o que você quer no sensor da sua câmera com luz e mostrar para os outros o mundo que você vê. É uma outra perspectiva que eu quero passar para vocês também. O obturador, ele funciona com 2 cortinas, que são 2 mecanismos que eles se encaixam, tá? E ele abre e fecha, mas eu já vou mostrar para vocês como é que é esse abre e fecha, porque vocês entendem isso de uma forma errada e isso dificulta entender certas coisas depois. E o obturador controla o tempo que o sensor da sua câmera fique exposto. O mecanismo basicamente é isso daqui, ok? Tem um espelho aqui, ó, tem um espelhozinho que você pode mexer. Isso aqui é uma câmera de filme, fica um pouco mais fácil de eu mostrar para vocês com câmeras de filme. E esse aqui é como trabalha a sua câmera, tá? Você pode ver como o espelho se mexe. Ok? E ele abre esse obturador que fica atrás desse espelho, que é isso daqui, ó. Tá vendo isso daqui? Isso aqui são as cortinas, ok? Ele tá armado aqui e se eu disparar, vocês vão ver como é que ele sobe e desce. Já vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que funciona. Uma coisa que vocês têm que entender que é chave, e eu fiquei muito tempo pensando como eu vou explicar a forma com que eu penso pra galera. E um dia eu tava fazendo um evento, fazendo uma das minhas formaturas, que tem no meu canal de vlog, inclusive, e eu vi o projetor de imagem, que tava fazendo telão, tinha 2 projetores no evento. E aí teve uma hora que eu tava do lado do palco, assim, meio que moscando, e de repente a máquina de fumaça mandou um monte de fumaça. E aí passou na frente do projetor, assim. E eu vi a imagem contínua. Cara, aquilo fez assim, ó. Simplesmente naquela hora eu descobri uma forma de explicar o obturador para vocês e como funciona. Só que é um pouco difícil de passar diretamente para vocês. Eu vou tentar da melhor forma possível, mas não é tão fácil assim. Vocês têm que entender que a imagem ela é contínua. A imagem ela não pisca, porque se ela piscasse você viria alguma coisa que ia acender e apagar, certo? A imagem ela é contínua. Você tem que imaginar que as coisas que está em volta de você, elas são contínuas entre você e o que você está fazendo. Quando você pega qualquer coisa, tipo isso daqui, essa tampinha ela é contínua em relação a esse sensor que está com vocês. Então se eu mexer ela para cima, existe lógico, tem a velocidade da luz que é que vocês veem aqui e o que chega até vocês. Quando eu mexo aqui, tipo, é muito rápido, é extremamente rápido, mas se eu fizer isso aqui muito rápido, a linha não é reta. A linha ela faz isso aqui, ó, porque tem um atrasinho, porque a imagem ela é contínua. Entendam isso. Se vocês estão me vendo, é porque vocês estão me vendo numa luz contínua que chega em mim o tempo todo, do mesmo jeito que ela reflete continuamente para vocês. Tem que entender isso. O que que o obturador faz? O obturador ele pega essa imagem contínua e tira uma fatia dela, o começo e o fim dessa imagem. Cabe ao fotógrafo falar para a câmera e setar a câmera de uma forma onde você vai escolher o tamanho dessa fatia. Entendeu como? Você vai cortar o começo e o fim dessa fatia e você vai ter um tamanho de imagem, um tempo de exposição, um tempo de imagem entrando no seu sensor. A grande questão é a seguinte: quando você tem um tempo de imagem, tipo, tem uma pessoa lá tipo fazendo assim,
Aí quando você pega um tempo de imagem maior, vai dar tempo de eu subir e descer minha mão, ok? Só que o sensor ele grava o que bate nele, certo? O sensor é como se fosse um carimbo. Tentem imaginar o sensor como se fosse um carimbo. Se você pegar uma fatia bem pequena disso aqui que eu tô me mexendo, bem rápida, não dá tempo de eu fazer muito movimento. O movimento é quase que um quadro só. E aí você carimba isso ali. É como se você pegasse ali o carimbo e pum, e batesse numa folha, certo? Desculpa pelo barulho no microfone. Só que se você pegar um carimbo e fizer assim e assim, ele borra, não borra? Borra. A imagem funciona da mesma forma. Você deixar por muito tempo esse carimbo ali e mexer ele, ele vai ficar borrado, ele não vai ficar certinho. Então o que nos leva a pensar que quanto maior essa fatia que você fizer e se tiver movimento dentro dessa fatia, você vai ter uma imagem borrada. Isso vai entrar numa técnica mais pra frente que a gente vai utilizar esse borrado para criar algumas coisas. Mas a princípio a gente vai querer imagens congeladas. Então você vai ter que tirar uma fatia muito fininha desse movimento. A gente vai começar a falar do tamanho dessa fatia baseado em fração de segundo. Por quantos segundos vai entrar a imagem no seu sensor? A Marcos, na minha câmera aparece uns números estranhos, tipo 125, 250, 500. É 125 segundos? É 500 segundos? Eu sei que tem gente que está assistindo agora que não tem a menor ideia do que são esses números, mas sabe que quanto maior esses números, menor é o tempo de exposição, e quanto menor esses números, maior é o tempo de exposição. Tem gente que imagina isso e pronto. A questão é a seguinte, é medido sim, exato em tempo, essa fatia que vai entrar no seu sensor. E tudo é questão de realmente fração. Quando você vai fazer uma exposição de 1 segundo, o seu obturador, foca aqui câmera, olha lá, ó, eu vou apertar aqui, ó, entendeu? O seu obturador fica 1 segundo aberto, então você tem 1 segundo. Conforme você for aumentando essa velocidade, você vai tendo números tipo 4, 6, 8, 10, 15. Mas o que é isso, Marcos? Quando você tem ali 1/2, quer dizer 1/2, meio segundo. Quando você coloca lá 1/8, é 1 segundo dividido por 8. Então você tem 1/8 de segundo. Quando você tem lá 1/250, é 1 segundo dividido em 250 partes iguais, e você vai expor uma parte dessas. Quando tá 1/250, deixa eu fazer um cálculo bem rapidinho aqui. Se você quiser saber em segundo e não em fração de segundo, você pode dividir aqui 1 dividido por 250 e você vai ter 0,004 segundo de exposição. Só para vocês verem como realmente é um tempo de exposição, por quanto tempo essa luz chega no seu sensor. Qual velocidade do obturador a gente tem que usar? Isso depende de fotometria, que vai depender de um próximo vídeo que eu vou fazer, ok? Só que, para vocês começarem já a pensar em obturadores e não ser uma coisa no chute, porque eu sei que tem muita gente que faz no chute, vamos colocar aqui algumas pequenas regras para facilitar alguma coisa. Essa regra é uma coisa inicial, essa regra é uma coisa para você começar na fotografia, mas você depois vai começar a entender o porquê que não existe exatamente regra. Você pode fazer o que você quiser sabendo o que está fazendo. Quando você vai fotografar uma pessoa normal, paradinha, que você falou, ô, fica ali, vamos fazer umas fotos aí, vamos. Você pode usar no mínimo, tá? Em mínimo de velocidade 1/60. É uma velocidade média, é o que a gente vai usar de velocidade média sempre quando a gente for falar de velocidade. Isso vai depender também da lente. Se você tiver com uma lente muito longa, você pode, só com o teu batimento cardíaco, que teu corpo fica tremendo um pouquinho porque o seu coração tá batendo, você pode perder a qualidade da sua imagem. Você pode borrar muito pouquinho, mas de uma forma geral, e isso perde um pouco a qualidade da sua imagem. 60 dá para fazer? Dá. Com segurança, 125 de velocidade, 1/125, 125 avos de segundo. Você pode aumentar muito sua velocidade, mas muito mesmo, e cortar uma fatia extremamente fina dessa imagem contínua que você está vendo. Algumas câmeras chegam a 1/8000, é 8.000 avos de segundo, é quase tipo muito rápido. E nisso você vai conseguir congelar movimentos muito rápidos. Eu vou fazer daqui a pouquinho uma demonstração para vocês do que as velocidades vão mudar, ok? E do outro lado, na parte mais baixa que existe de velocidade, você tem 1 segundo, 2 segundos, 4 segundos, até 30 segundos de exposição direto na sua câmera. Mas se você quiser
fazer um modo de fotografia que seja o tempo que você quiser, quando você abaixa muito a velocidade da sua câmera, fica um negocinho escrito Boob, tá vendo ali que tá escrito Boob? Algumas câmeras aqui no disquinho tem um B e você vai colocar nesse B. E aí o que vai acontecer? Você vai segurar o botão do seu obturador. Enquanto eu não soltar o dedo, ele fica aberto, fica expondo. Então pensa que essa imagem está sendo borrada lá atrás. No caso aqui, como é uma câmera de filme, ela estaria queimando esse filme ali. É utilizado para muitas coisas o Boob. Eu sinceramente utilizei muito pouco até hoje, mas tem muita coisa possível de se fazer com isso. Então aqui, ó, só para vocês verem como é que funciona. Apertei. Enquanto o meu dedo estiver aqui segurando, ele vai ficar aqui. E a hora que eu soltar, ele fecha as duas cortinas. Pessoas 60 com segurança e qualidade 125 ou até mesmo 250 se você tiver bastante luz. Isso é uma coisa que vocês têm que saber. Para usar velocidades muito altas, você precisa de muita luz entrando no seu sensor, ou você precisa aumentar muito o seu ISO, que é o que eu vou falar nos próximos vídeos. Mas vamos considerar que você não tem tanto ISO, então vamos sempre pensar que você precisa de muita luz para ter uma velocidade muito alta. Porque se você deixar a velocidade muito alta com pouca luz, você corta tanto, uma fatia tão pequena, que não dá tempo de entrar a luz no seu sensor. Só que quando você tem muita luz disponível, você pode cortar uma fatia bem pequenininha desse segundo, que você ainda assim vai ter luz, porque tem muita luz no ambiente. Então agora eu vou fazer uma demonstração muito fácil e muito simples para que vocês entendam quais são as diferenças de velocidade de obturador, o que isso muda e como é que é esse esquema do tempo de exposição, tá bom? Galera, isso aqui é bem simples, isso aqui é bem fácil, vocês estão vendo que tem um ventilador aqui agora, certo? Eu vou usar ele como objeto que se move para mostrar para vocês as diferenças. Ele tem um negócio escrito aqui, ó, bem no meio, certo? Como ele tá rodando, a gente não consegue ler isso. Minha missão agora é conseguir ler isso e mostrar para vocês como é que é essa questão de congelar movimento e ver movimento, ok? Bom, primeiro eu vou fazer uma foto aqui com 1/60 de velocidade. Vocês podem usar o TV, tá? Que é o modo semiautomático que controla o tempo. Vocês podem usar isso para fazer essa experiência. Vou colocar aqui, ó, 1/60 e bora fazer uma foto aqui. Tá aí a foto, ela tá bem exposta, porém você vê o movimento da hélice. Vamos colocar ali que eu falei que você consegue congelar o movimento 1/500. Vamos ver o que acontece 1/500. 1/500, deixa eu ver se a gente já consegue ler o que tá ali. Ó, a gente já consegue ler, mas ele ainda tem um blur. O que é o blur? É esse borrado, certo? Agora eu vou usar aqui 1/1000, que seria uma velocidade que, na minha opinião, já vai conseguir congelar uma hélice de ventilador. Vamos ver. E tá lá, ó. Tudo bem, eu tive que subir bastante o ISO, a câmera compensa bastante porque você está pegando uma velocidade muito alta. Eu já consigo ver a hélice praticamente parada e eu consigo ver o que está escrito ali. Então eu comecei a congelar movimento. Se eu fizer mais rápido, eu não vou ter ISO suficiente aqui, mas depois eu dou uma clareada nessa foto aqui para vocês verem. Eu vou colocar aqui e deixá-la bem congeladinha. Eu coloquei aqui 1/3200 e o ventilador na foto parece que está desligado, parece que ele está parado. Isso vai entrar numa questão seguinte. Digamos que você está cobrindo uma matéria. Digamos que você está, sei lá, cobrindo uma matéria de guerra. E você escreveu na tua matéria lá: helicóptero das forças aliadas decola de base tal. Você realmente estava lá num negócio de guerra, num cenário de guerra, aquele solzão e tal, e você ficou aumentando muito a sua velocidade porque você queria, sei lá, fotografar para sempre com 2.8. E aí você aumentou tanto sua velocidade que você escreveu helicóptero decolando da base tal. Só que você estava com 4.000 de velocidade, a hélice do helicóptero estava totalmente parada. O helicóptero não estava decolando, ele estava desligado. Agora, se você, em vez de aumentar a sua velocidade que nem um maluco,
mexer na abertura e trabalhar com aberturas menores, a gente vai falar disso num próximo vídeo, mas deixar a velocidade mais baixa, tipo 1/125, 1/250, você teria a hélice se mexendo, você teria esse borrão mostrando o movimento. Então, para completar aqui o nosso raciocínio, só para vocês entenderem que nem sempre a imagem congeladinha, ela consegue passar exatamente o que você está querendo falar. Você precisa pensar se você quer mostrar movimento, ou se você quer congelar movimento, ou se você quer o meio termo disso. Isso é o fotógrafo que tem que pensar, isso não existe regra, você tem que colocar na tua cabeça. A pessoa estava fazendo tal coisa, então de repente é legal você deixar a velocidade mais baixa e mostrar um movimento, mostrar alguma coisa que dê esse gerúndio na foto, fazendo, andando, comprando, tá? Coloca um pouco mais de movimento para não ter foto só congelada ou foto extremamente borrada que não faz sentido nenhum. Tem que ter um meio termo disso, e para que vocês cheguem nesses tempos onde vocês conseguem expressar movimento, é treino. Treinem muito, não tenha medo de errar. Põe no TV na sua câmera, caso você tenha Canon. Se você tiver Nikon, é no S, você vai controlar só a velocidade. Testa algumas velocidades mais baixas, testa algumas velocidades mais altas e você vai ver o que vai acontecer. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Pô, se todo vídeo eu pudesse gravar com ventilador aqui, ia ser incrível, hein? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aula, né, do Back to Basics. A gente vai começar a falar muito de fotografia básica dessa forma um pouco mais aprofundada. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam. Eu sei que muitos de vocês já sabem disso, mas de repente é um ponto de vista um pouco diferente que pode ser legal. Beleza? Se você não é inscrito aqui no canal, inscreva-se e deixe o seu like, deixe comentário, deixe favorito e compartilhe esse vídeo com seus amigos que gostam de fotografia e que estão começando. Beleza? Então é isso aí, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou.